Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vait. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correia. Sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos, em especial neste maravilhoso dia de Shabat, uma das porções da maravilhosa Torá, da instrução do Eterno, uma das 54 porções que estudamos ao longo do ano todo, tá? Que a gente vai retomar já já a sequência dos nossos estudos. Mas antes, quero desde já agradecer a sua participação aqui conosco, você que está aqui há muito tempo, né, nos acompanhando, estudando conosco aqui a palavra do Eterno para, dessa forma, praticarmos no nosso dia a dia. Também você que acabou de chegar, tem pouco tempo, quem sabe um mês, algumas semanas, ou quem sabe chegou agora por aqui. Seja muito bem-vindo, tá? É uma honra tê-lo conosco e esperamos que você esteja conosco por muito tempo, tá bom? Ok. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, Imitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir, a partir dos textos que nós paramos no estudo anterior, tá bom? Eu acredito que você já está pronto, com o seu coração aí aberto para a palavra do Eterno. E, dando continuidade, estamos estudando a Parashá, a porção de número 8, Vaishelach, e enviou, tá bom? Uma porção toda especial, assim como todas as 54 porções da Torá, muito especiais, e que trata a respeito de alguns momentos que aconteceram com Yaakov, sua família, e com o seu irmão, e a gente vai aprendendo as lições que o Eterno tem a nos ensinar em cada um desses momentos, tá? Bem, vamos para o texto. E o texto que nós vamos ler agora, gente, só para situar você, deixa eu colocar aqui logo o slide, que é o... Isso, pronto. Esse texto, gente, é a sequência, ele é a sequência do que nós vimos na aula anterior, isto é, que nós tivemos a seguinte situação: Yaakov, ele preparou os presentes, isto é, animais, para seu irmão Esav, e possivelmente para que ele repartisse também com os 400 homens que estavam juntamente com ele, uma vez que eram muitos animais. Então provavelmente tinha essa intenção também, como o espólio, né? O pagamento que provavelmente Esav daria a esses, no pensamento de Jacó. Então a recompensa pela ajuda nas empreitadas com Esav, estes 400 receberiam seus pagamentos, chamado espólio de guerra. Então Yaakov se adianta com todos esses presentes, com todos esses animais enviados. E então o texto que vamos ler agora é a partir do momento em que ele tem essa atitude e começa a fazer isso, tá? Separar esses animais, a fim de acalmar o coração de seu irmão Esav, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 32 de Bereshit, Gênesis, verso 22, que diz assim: Vatavor hamincha al panav vehu lan balayla hahu bamachne. Por isso o presente seguiu à frente dele, de Yaakov, e ele passou a noite no acampamento, tá? Então é interessante nós notarmos isso, e dessa forma que ele
finaliza aqui o verso 22, dizendo que ele passou a noite no acampamento. Interessante. Enquanto os presentes estavam a caminho, então a gente pensa, os servos de Yaakov não dormiram naquela noite. A caminho, a chegar até essa ave, para dar tempo de os outros presentes que vinham depois deles também serem entregues. Yaakov ficou ali repousando, enquanto os presentes estavam sendo enviados. Repousando? Bem, nem tanto, né? Ele estava ansioso, ele estava ali aflito sobre o que iria acontecer, a reação de seu irmão. Então, até que ponto Yaakov também descansou? Bem, provavelmente ele não teve uma noite muito boa, apesar da Torá não dizer exatamente esse momento. Mas pelo teor da questão, provavelmente Yaakov não teve uma boa noite, não dormiu bem. Verso 23. Vayakam balayla hu vaikach et shtei nashav ve'et shtei shimchotav ve'et echad asar iladav vayavor et mavar yavok. Ele se levantou naquela noite, imagina, né, sem sono, pegou suas 2 mulheres, as 2 escravas, as 2 servas e seus 11 filhos. Mas, irmão Raimus, não são 12? Bem, se são 11 aqui é porque ainda não havia nascido o mais novo, Binyamin, que inclusive faz parte, é um dos tópicos do estudo dessa porção, tá? O nascimento de Binyamin, Benjamim, tá? E após isso, ele atravessou o Yavok, na tradução para o português Jabok, né? Mas não é assim que se chama, tá? É Yavok. Interessante notar, aqui tem uma ilustração, tá, gente? Eu fiz questão de trazer aqui uma ilustração, uma foto, né, do Yavok, já próximo dos nossos dias aqui. Então, o rio Yavok, ele é um dos 2 principais tributários do rio Yarden, a margem leste da Jordânia. Então, fica naquela região ali da Jordânia, tá? Deságua no Yarden, entre o Mar da Galileia, o Kinneret e o Mar Morto, né? O Yam Hamelach. Então, essa é a posição geográfica dele ali. E aqui uma pequena foto, para você ter uma ideia, né, de como era o Yavok no período da foto, certo? Então Yaakov está se preparando para encontrar seu irmão, preparou sua família, seus filhos, né? E agora vamos ao verso 24. Vaikachem vayavirem et Hanachal vayaver et asher lo. Ele os pegou e mandou cruzarem ou atravessarem o riacho. A seguir mandou que atravessassem seus bens. E aqui tem algo muito interessante, gente, que vou já... O que Mohammed tem de tão interessante aqui é que ao atravessar, como diz aqui, a seguir mandou que atravessassem. Essa travessia nos lembra os momentos na história, nas histórias bíblicas, em que após a travessia de um riacho, como por exemplo já aconteceu outras vezes da gente, né, estudando o Yarden, né? Então vamos colocar aqui o Yarden. Quando o povo de Israel atravessa o Yarden, o Jordão, então começa uma nova fase na vida do povo de Israel, agora procurando habitar no território de Canaã. E no caso eu estou falando, me referindo ao Sefer Shemot, Êxodo,
quando eles vêm do Egito. O Eterno vem os conduzindo para se estabelecerem em Canaã e conquistando, né, a cidade. Mas antes, eles atravessam o Iardém, o Jordão, como que numa tevilá, entendeu? A comparação aí, uma tevilá, uma imersão. E aí essa tevilá marca um antes e após aquele momento. Interessante, né? Então, você percebe, por exemplo, o povo de Israel, quando diante do Yam Suf, o Mar de Juncos, conhecido como Mar Vermelho, esse não é o nome. Então, diante do Yam Suf, prestes a atravessar, e ali o povo desesperado porque os cavaleiros de Faraó se aproximavam. Então, quando o Eterno abre o Yam Suf, o Mar de Juncos, e o povo de Israel atravessa, é como se fosse uma tevilá, um antes do Yam Suf, escravos no Egito, e após o Yam Suf, livres, do outro lado, livres, né? Miriam, irmã de Moshe e Aarão, ela faz uma dança e celebra com uns pandeiros, né? Justamente com outras moças ali. Interessante. Tem um cântico de Moshe. Então, perceba, são momentos como que numa virada de chave, sabe? Como se você mudasse o seletor ali, saísse do modo escravo para o modo livre. Né? Quem lembra aí daquelas televisões antigas que mudava aí o canal, aí, tec, tec, tec. Todo mundo sabia quando a gente estava mudando de canal, né? E aí, é exatamente isso, gente. Trazendo agora para esse momento que nós estamos estudando, nessa porção, no texto que a gente acabou de ver, Yaakov, quando ele atravessa o Yavok, aqui ó, o Jabok, então nós temos mais uma vez uma mudança de chave. Algo de tão extraordinário, uma mudança incrível vai acontecer a partir desse momento. Não é à toa que o Eterno conduziu Yaakov até aqui. Então, essa mudança traz muito significado, muito aprendizado, e que a gente busca compreender nos nossos dias e praticar as lições que estão envolvidas nelas. Tá bom? Ok. Então ele mandou todos cruzarem o Yavok, os seus bens, inclusive, tudo que pertencia a ele, tá? A seguir, olha o que vai acontecer. E aí nós entramos em mais um tópico do nosso estudo, que é a luta de Yaakov. A luta de Yaakov. Então, vamos ver alguns detalhes, certo? E vamos com calma, certo? Analisar isso. Existem algumas nuances, existem alguns porquês que a gente não tem resposta até então, né? E eu acredito que é propósito do Eterno, sim, é vontade dele nos deixar com essa reticências, né? Ali. Então, para a gente pensar um pouquinho e analisar, refletir e aprender as lições que o Eterno nos ensina nesses momentos também, tá bom? Então vamos lá. No próximo texto, agora no verso 25 do capítulo 32 de Bereshit, Gênesis, na sequência da travessia do Yavok, olha o que acontece. Vaivater Yaakov levador Vaiavek Ish imo ad alot Hashachar. Yaakov foi deixado só. Então um homem lutou com ele até o amanhecer. Bem, como aí você pensa, mas uma luta que durou a noite toda, 6 horas, né? Uma luta de 6 horas sem intervalos, né? Quantos rounds foram? Não, gente, não foi. Porque, ó, pensa, Yaakov, quando ele se levanta com a sua família, se preparam para atravessar o Yavok e, portanto, se dirigir ao encontro de seu irmão Esav,
Então, isso devia ser já quase que ao amanhecer, né? Então, tiveram ali uma noite de sono, relativamente, né? Mas eu acredito que Yaakov ele não teve uma noite daquelas bem descansadas, mas ainda assim próximo ao amanhecer. Então é nesse momento que vai acontecer isso que a gente acabou de ler aqui no verso 25, tá? E aí eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto, por favor. Quando o texto diz que Jacó, ele foi deixado só, o que vai acontecer aqui, gente, que depois do ponto de seguida, né? Que é o fato dele lutar com um homem. Então, essa luta que acontece, interessante, não é entre Yaakov acompanhado das pessoas que estavam ali com ele, não. Yaakov com seus filhos contra esse homem. Yaakov não havia, diferente de Esav, que tinha ali 400 homens à sua disposição, para Yaakov não havia. Interessante. Não havia ninguém. Yaakov lutou sozinho. E isso o Eterno já nos ensina a partir de agora. A história futura do povo de Israel em relação ao que está acontecendo aqui nesse texto. A história, o que aconteceria futuramente com o povo de Israel. Então vamos lá, vamos falar agora dos descendentes, né? Aqueles que vêm após Yaakov e os que vêm após Esav. Até hoje, gente, o que está escrito aqui no início desse verso 25, dizendo que Yaakov foi deixado só, e depois ocorre uma luta, né, na sequência do texto, isso até aos dias de hoje acontece. Israel é a nação que estende a sua mão para ajudar muitas nações, muitas mesmo, tá? E busca a paz. Agora, quando é atacado, é preciso realmente conter esse ataque. Isso faz parte, né? É uma autodefesa, senão não estaria preservando a sua própria vida, entende? Então, o povo de Israel sempre buscou, desde Yaakov, sempre buscou a paz. Vamos buscar aqui. Yaakov envia os presentes para acalmar o coração de seu irmão, a fim de que não haja guerra entre eles. Isso perdura até hoje. Israel compartilha da sua tecnologia com países com necessidade e de forma gratuita, certo? Para que possam se sustentar, como, por exemplo, a dessalinização da água. É um exemplo, entendeu? De tirar o sal da água e tornar ela consumível, vamos dizer assim, entende? Então Israel estende a mão para vários países, mas quando Israel tem que lutar para se defender, para manter a sua existência, infelizmente Israel luta sozinho. Tem sido assim desde aquela época em relação ao texto que nós estamos lendo, infelizmente até o dia de hoje. Essa é a dura realidade em relação à defesa de Israel, em relação ao povo de Israel, entendeu? No nosso país aqui, no Brasil, já recebeu ajuda várias vezes do povo de Israel. Várias vezes. Como, por exemplo, eu lembro em Brumadinho, né? Com todo respeito às famílias, os familiares das vítimas ali, Israel enviou ajuda para localizar as pessoas que ficaram soterradas, cuja tecnologia eu pelo menos não conhecia aquela tecnologia, que buscava o sinal, né, do telefone da pessoa que estava ali soterrada. Eu não conhecia essa tecnologia. E foi utilizada, as pessoas foram encontradas, mas quando Israel precisou de ajuda, ou quando tem precisado de ajuda, qual país estende a mão para Israel? Pouquíssimos. No geral, né? Vamos dizer assim, Israel luta sozinho. Nos últimos tempos tem recebido sim ajuda, mas no geral, ao longo de sua história,
sempre lutou sozinho. Tá? Então você vê aí a conexão de Yaakov, o que está acontecendo aqui no texto, que se referiu a um momento real ali, já anuncia como seria a vida do povo de Israel futuramente. E hoje nós estamos aqui como testemunha de que isso perdura até os dias de hoje. Tá? O povo de Israel lutando sozinho. Na sequência, diz que então um homem, está aqui a palavra em hebraico, Ish, um homem, lutou com ele até o amanhecer. Então houve uma luta, e aí, tudo bem, né? As pessoas podem ter a sua interpretação. Alguns dizem que essa luta foi algo simbólico. Dizem que essa luta foi algo que aconteceu apenas na mente de Yaakov, que foi um sonho e tudo mais, né? Foi que uma ilusão ali, algo diferente que teria acontecido com ele, né? Bem, eu acredito sim que foi real, até porque houve uma consequência física. A gente vai ler o texto daqui a pouquinho, tá? Houve uma consequência física na estrutura corpórea de Yaakov, entendeu? Então vamos ver aqui uma outra coisa que nós encontramos nesse texto. Está vendo aqui a palavra avek, que está conjugada aqui com vayavek, né? A palavra é avek, quer dizer lutou ou lutar, né? Olha só, com as mesmas letras que formam a palavra avek, ou avek, o aleph, o beit e o kuf, com as mesmas letras se escreve também uma palavra cujo significado significa pó, poeira, como se referindo a algo no chão. Portanto, esse homem que lutou com Yaakov era de carne e osso. Como todo ser humano que vem do... Então não estou dizendo que era um ser humano, entendeu? Então, alguém que veio do pó, ser humano. Mas o que a Torá está dizendo? Que as características físicas desse homem que lutou com Yaakov é algo que lembra muito o ser humano que veio do pó, da poeira, do barro, né, do chão, entendeu? O homem está aqui. Então, na verdade, nem precisava a gente chegar nesse ponto aqui, né, de fazer. Mas eu fiz questão para reforçar aqui a palavra ish, quer dizer homem. Porque talvez alguém poderia dizer, não, mas é um homem modificado biologicamente, ele tem uma estrutura e tal. Sim, tudo bem, ok. Mas pelo menos no momento da luta, com todas as características físicas, matéria mesmo, né? Luta. Então, agora essa luta, o que quer dizer, né? Bem, assim como o fato de Yaakov ter sido deixado só traz aí um grande significado, já mostrando que futuramente Yaakov lutaria sozinho com o seu exército, da mesma forma, Yaakov também enfrentaria várias lutas ao longo da sua história. Quando digo Yaakov agora, me refiro a Israel, o povo de Israel, tá? E aí vai acontecer algo muito interessante mais adiante, né? Que o Eterno nos ensina aqui. Mas eu vou guardar os comentários para o verso do momento certo, né? Para não falar antecipado. Então, Yaakov, para poder sobreviver, teria que lutar para manter a sua vida. E aí vem mais uma vez aquilo que nós tivemos no último estudo. Yaakov orou ao Eterno para que tudo corresse bem ao longo da apresentação desses presentes que ele enviou para Esaú. Mas ele não ficou só nas palavras de oração, ele agiu, ele entrou em ação. Da mesma forma, fazer tefilá ao Eterno e se preparar, se preciso for, para entrar em batalha. Não por iniciativa do próprio Yaakov ou do próprio Israel, do povo de Israel, mas para
ter para preservar a sua vida e do seu próprio povo. Entendeu? Além disso, o Eterno está mostrando aqui para Yaakov uma coisa também muito interessante, que na luta Yaakov ele pode vencer, tem força para vencer, o Eterno está com ele. Entendeu? Assim como, vamos fazer um comparativo com Abraham, o Eterno não precisava procurar saber se Abraham confiava nele. Não precisava. O Eterno sabe de todas as coisas. Ele é o próprio conhecimento. Entendeu? Então, por que o Eterno pediu de Abraham o sacrifício de seu único filho, né? Yitzhak? Bem, um dos motivos ao ler o texto, a gente percebe que o Eterno queria mostrar para Abraham o tamanho da emuná, da confiança que Abraham tinha no Eterno, e que o próprio Abraham, quem sabe, não tinha tanta convicção de que era desse tamanho a sua emuná, a sua confiança no Eterno, a sua fé. Entendeu? Então, de uma forma semelhante, só que com outro tópico, aqui no texto com Yaakov, o Eterno também estava mostrando para Yaakov: você tem força para lutar, não se entregue, entendeu? Se defenda, lute, não baixe a guarda. Talvez você se ache incapaz de lutar, mas o Eterno está contigo, Yaakov. Entendeu? Não pense que você é incapaz, que você tem força. Dentro das suas possibilidades, Yaakov, você consegue. Portanto, lute. Levante-se e lute. Entendeu, gente? Fazendo essa conjectura, tentando... É como se o Eterno estivesse dizendo isso para ele através desse momento da luta aqui. Tá? Então, se defender e não simplesmente se entregar, mas lutar até o fim. Lutar até o fim. Tá? Israel, e não apenas, gente, eu estou falando de luta, mas aqui é uma luta física, tá? Que aconteceu. Se a gente levar isso, estender isso, a gente vai chegar nos seguintes pontos. Vamos lá. Israel lutou também para chegar na tecnologia, como eu acabei de dizer, da dessalinização da água. Isso é uma luta, entendeu? O esforço dos pesquisadores, dos cientistas, de forma geral, na parte da agronomia, Israel lutou com seus governantes da época, contratando cientistas para, de alguma maneira, desenvolver a agricultura. E chegamos no que chegamos, olha aí, Israel exportando frutas, exportando aí suas produções para vários países. Detalhe, tudo isso floresceu no deserto, uma região, realmente uma terra seca. Nós tivemos a honra de poder estar em Eretz Israel, na terra de Israel, com meus queridos e amados professores. Saudade de todos vocês. Shabbat Shalom, meus queridos, a vocês e as suas famílias que estão aí em Shabbat. E eu pude perceber ali o teor, né, o tom da terra, a umidade dela, eu diria a pouca umidade dela, pelo menos do período em que a gente estava lá. E olha que era primavera, né? Então, é interessante você poder estar ali, no local, sabe? E poder sentir o cheiro, poder tocar na terra, tocar nas rochas que estão ali, você perceber o ambiente. Então, quando a gente diz aqui, agora é diferente. Eu, uma vez que estive lá, pela graça do Eterno, quando eu digo que o deserto em Israel floresceu, o significado para mim hoje é muito além de quando eu ouvi falar. A primeira vez que eu ouvi falar foi nos estudos aqui no canal, o professor Marcos Felipe, né? Shabbat Shalom, meu querido. Tá?
E agora, depois de ter ido lá, então a gente vê o milagre do Eterno, entendeu? Então, continuando, Israel lutou para chegar nesse ponto e venceu. Venceu no processo da dessalinização, venceu no processo da agronomia. Em relação à medicina, também Israel lutou. Na verdade, em todos esses pontos que eu estou falando, gente, e em outros pontos mais, Israel continua lutando. Lutando, agora estou me referindo no sentido de alcançar o resultado desejado para o bem do povo de Israel e, por que não, para as outras nações. Então, na parte da medicina, em Israel está o maior centro tecnológico de tratamento para o coração e também de outras enfermidades, de outras doenças, tá? Então, não existe lugar no mundo que tenha maior tecnologia e estudo, tratamento, que não seja em Israel. E aqueles que andam com o nariz empinado ou que torcem a boca para Israel, enfim, poderiam encontrar tratamento lá, mas preferem a morte do que serem ajudados por Israel, infelizmente. Essa é a realidade, entendeu? Nos estudos, a concentração na hora do estudo, certo? Então, Israel chegou onde chegou, em primeiro, porque o Eterno é misericordioso. Em segundo, porque o povo de Israel lutou e continua lutando até os dias de hoje e continuará lutando por todos esses pontos que a gente citou aqui e muitos outros, entendeu? Pela tecnologia, tanto na agronomia quanto na medicina, na parte computacional. Esse computador aí, meu irmão, que você tem na sua casa, tem tecnologia israelense nele. Portanto, quem é contra Israel nem deveria usar computador, né? Não deveria usar pendrive, não deveria usar um monte de coisa. Tecnologias desenvolvidas por Israel. Entendeu? Israel sempre lutando, é isso que eu estou dizendo, gente. Sempre lutando. O Eterno estava mostrando para Yaakov, o povo de Israel, que vai nascer a partir de você, será assim como você, que está acontecendo agora. Você está lutando com esse homem aí. O povo de Israel será um povo de luta, um povo que conquista, e de fato conquistou a tecnologia, conquistou o conhecimento, conquistou várias coisas, entendeu? Maneiras de proteger o seu povo de ataques vindos de fora, né? A parte de inteligência do povo de Israel na questão da segurança, tecnologias desenvolvidas. Existem tecnologias que são guardadas a 7 chaves para momentos específicos em que se faz necessário utilizá-las, entendeu? Israel luta para alcançar a paz com as nações, entendeu? Então essa luta de Yaakov, gente, não é algo meramente ali, um desentendimento entre Yaakov e aquele homem que está ali, enviado pelo Eterno, obviamente, entendeu? Não é simplesmente um momento ali de golpes, fica a curiosidade, né? Como é que eram os golpes lá? Um jiu-jitsu, quem sabe, né? Não sei, uma chave de braço. Inclusive, falando nisso, tem esse tom duplo, né? O tema do nosso estudo que fala sobre essa chave, essa mudança de chave, né? E chave lembra, né? Luta, né? Não conheço muito, porque eu não conheço técnicas de luta, não sei lutar. No sentido físico, né? Então, e chave também tem um sentido de uma mudança ali. Então, você tem o Yaakov antes do Yavok e da luta, e o Yaakov após o Yavok, depois da luta. Entendeu? Então, a luta também faz parte da Tevilá de Yaakov. O antes e o depois. O Yaakov antes da luta, com muito medo, o que é normal, tá? O que é normal. O Yaakov, após a luta, aprendeu a lição de que precisa lutar para alcançar seus objetivos, para alcançar a paz,
para alcançar a paz com seu irmão Esav, que estava se aproximando, para alcançar aquilo que era necessário para o bem-estar da sua família. Ou seja, a vida é uma luta constante para fazer um exame, para fazer uma prova. Nesse sentido, aí, inclusive, certa vez, deixa eu compartilhar com vocês, né? Certa vez, em sala de aula, um pouco do meu trabalho, né? Em sala de aula, um certo aluno estava assim com a preguiça, e aí acontece, né, gente? De certa forma, é até normal, a gente tinha daquela preguiça e não queria fazer a atividade do momento ali que eu havia passado, né? E aí disse, professor, eu tô com preguiça, ele até falou, né? E aí eu disse, olha, existe o lado bom da preguiça, né? Porque ela é um adversário que você tem que vencer todos os dias. Então a preguiça vai aparecer de um lado, vença ela. Ela vai aparecer no outro, vença ela. Ela vai aparecer em vários setores. Vença a preguiça. Lute sempre. Que bom que tem a preguiça. Que bom que ela existe. Porque da maneira como você passa a enxergá-la, se você enxergar a preguiça como um adversário que você tem que vencer, assim como Yaakov está buscando vencer, então você todo dia vai estar motivado a lutar, a vencer, porque se você não lutar, você não alcança os seus objetivos, não alcança aquilo que você tanto almeja, aquele terreno que você tem lá, né, e que precisa ser cuidado, tratado para uma futura edificação. Você tem que lutar para limpar o terreno, né? Tem que trabalhar para conseguir recursos para manter ali. É luta, tem que lutar. Você não pode baixar a guarda, não. A vida é uma luta constante, tá? Não é se fazer de coitado. Se fazer de coitado não resolve nada. Tem que buscar, tem que lutar, entendeu? E aí é muito bom quando nós temos amigos, nós temos a família ali para ajudar, entendeu? A família, os amigos estão ajudando, mas a própria pessoa está lutando também para alcançar o objetivo. Até porque ela é a principal pessoa que visa buscar aquele objetivo, entendeu? Então, vamos aprender com Yaakov essa lição, tá? A vida, de forma geral, ela é uma luta. O caminho em Teshuvá é uma luta. Para você conseguir conviver nessa sociedade em que a gente está, no estado e na cidade onde você está, de conseguir seguir em Teshuvá, caminhar em Teshuvá. Quando você tenta isso, você está lutando para caminhar em Teshuvá, né? Não pare, prossiga, siga em frente, tá? Se você desistir de lutar, o adversário que você não quis enfrentar vai continuar lá sempre, tá? Gente, quando eu falo adversário, eu não estou falando de Ra-Satã, não, tá? O adversário que eu digo é o obstáculo que você tem a transpassar, a vencer, entendeu? É isso. Então, se você desistir, simplesmente vai estar lá. O dia que você resolver encarar aquela dificuldade, ela vai estar lá te esperando. Então, quando você vai retomar a luta e buscar vencê-la, entendeu? Eu estou falando assim de forma geral, mas pode ser qualquer coisa em relação à sua vida, uma conquista, aquele trabalho que você espera, um curso, algo na sua casa, na sua família, vencer o medo, quem sabe, né, de poder falar com um familiar, com alguém que você quer pedir perdão, né? Enfim, são várias coisas. O Eterno, através da luta de Yaakov, está nos ensinando grandes coisas aqui, tá? E vai continuar a nos ensinar nos ciclos posteriores, tá bom? Continuando, Yaakov ali lutando, e aí vem o verso 26. Vaire kilo yachol vaiga bechaf iracho vateka kaf yerech Yaakov
Berravko imo. Quando percebeu que não derrotaria Yaakov, olha, Yaakov estava bem na luta, hein? Golpeou esse homem aqui, ó. Golpeou a ligação do quadril de Yaakov, para que seu quadril se deslocasse enquanto lutava com ele. Então veja aqui no texto, olha só, a garra, a dedicação, o esforço de Yaakov nessa luta, ao ponto de, por exemplo, quando esse homem, né, enviado do Eterno, quando percebeu que não derrotaria Yaakov, golpeou a ligação do quadril de Yaakov. Então esse golpe aqui foi justamente para desestabilizá-lo no sentido de prosseguir na luta. Então, portanto, é um ponto muito sensível, né, para a pessoa se manter de pé e continuar ali o progresso da luta. Dessa forma, então foi um golpe realmente para neutralizá-lo, que esse homem deferiu em Yaakov. Interessante. E diz que se isso não acontecesse, gente, realmente esse homem não venceria Yaakov. Aqui mais uma característica do povo de Israel: lutar até o fim. Lutar até o fim. Isso nos ensina, gente, tanto no sentido de quem está caminhando em Teshuvá, cada um de nós, tá? Enquanto você tiver força, fôlego, lute, busquemos praticar as instruções do Eterno em todos os lugares em que nós estivermos, entendeu? Lute até o fim, com todas as nossas forças, é o que diz no Shema, né? Então, lutar, buscar, realizar aquilo que o Eterno nos deu como instrução, para seguirmos, entendeu? Assim como Yaakov, com todas as suas forças, lutou ali e queria vencer esse homem, se não fosse esse ato de ter golpeado o quadril de Yaakov, então Yaakov continuara lutando. Até quando? Não sei. Até ficar tão exausto de não ter mais força alguma, né? Continuando. Vaiomer shalcheni ki Allah hashachar vaiomer lo ashalecha ki im berartani, e disse: deixa-me partir, ou deixa-me subir, né? O amanhecer. Yaakov, porém, respondeu: não o deixarei ir, a menos que me abençoe. Olha só, então Yaakov, ele queria ser abençoado. Qual é a bênção que Yaakov queria? E aí fica aquela interrogação, né? Bênção pode ser, né, várias coisas, né? Imagina, qual é a bênção que Yaakov queria receber naquele momento? Você aí, meu irmão, escreve aí no chat agora. Chegou a hora de interagir, vamos lá. Quiz, momento quiz. Eu ia dizer ao vivo, né? Mas eu faço questão de sempre procurar deixar gravado o estudo, gente, por causa das oscilações de sinal da internet, tá? Para não acontecer, eu já tentei transmitir ao vivo outras vezes, mas aí o sinal da internet cai, aquela coisa, aquela oscilação, mesmo usando aqui o cabo, né, o cabo de rede, né, plugando aqui, que dá uma estabilidade no sinal, mas tudo bem. Então, escreva aí no chat, o que você acha? Qual era a bênção, qual era a brachá que Yaakov queria? Fato esse que ele não queria largar, né, esse mensageiro do Eterno que estava numa forma humana ali, lutando com Yaakov, e agora já queria partir, estava na hora dele, né? Ele tinha um tempo determinado pelo Eterno para lutar com Yaakov, isso estava acontecendo, chegou o momento do seu fim,
E interessante, a missão desse malar, desse mensageiro do Eterno, era lutar com Yaakov. Eu fico imaginando, né? O Eterno diz, ó, seguinte, vá até, encontre Yaakov lá no Yavok e você vai lutar com ele. Mas eu estou tentando imaginar, né? Mas será que, mas Eterno, eu digo alguma coisa para ele? É para eu fazer alguma coisa? É para eu conduzi-lo até algum local? Né? Não, você só vai lutar com ele. Essa é a sua missão. Missão especial, você vai lutar com ele. E ele foi lá, na forma humana, e fez o que o Eterno lhe ordenou. Lutou com Yaakov. Interessante, né? A gente não pensa quase nisso. E quando chega nesse momento em que o homem, vou chamar assim, o homem, percebendo que não ia vencer ele, então golpeou Yaakov na altura do quadril ali, portanto, tirando todas as forças de Yaakov, e com as últimas forças que restavam ainda em Yaakov, ele segura esse homem, esse malar do Eterno, e só vai soltar quando ele o abençoar. Qual é essa bênção? Bem, eu acredito que até esse momento você já tenha digitado aí, né? O que você acha que é a bênção? Bem, eu vou agora, não tem como escrever agora, né? Mas eu vou dizer o que eu escreveria aqui se eu estivesse acompanhando com você, tá? Bem, olha só. Por que eu vou dar essa resposta agora? Mas antes disso, deixa eu só te mostrar uma coisa. Tá vendo aqui essas letras aqui, ó, a letra Lamed? Eu vou começar aqui, eu vou voltar alguns textos, tá bom? Para você entender o que eu tô falando. Aqui, ó. Vamos lá. Essa em vermelho, Resh, tá certo? Vamos conferir quantas letras posteriores vem a próxima letra. Depois do Resh, aí segue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. A 20ª letra após o Resh vem a letra o P, ou Fe, né, que está na forma sufita aqui. A 20ª letra após é a letra Aleph e finaliza com a letra Lamed, formando, portanto, a palavra Rafael. Olha que interessante. Rafael, um dos mensageiros do Eterno. E esse prefixo de Rafa, vem, né? Rafa significa curar ou cura. Rafael, o Eterno, cura. Então, essa luta entre Yaakov e esse homem, esse mensageiro do Eterno, tinha como finalidade exatamente o que Yaakov acaba pedindo no final. A meu ver, tudo bem se você, né, pensa em outra coisa, pode até ser, inclusive, né? A Torá, ela tem essa forma incrível, ela ensina em vários aspectos, né? E eu acredito nesse momento que a bênção que Yaakov queria não era um carro, não era um apartamento, uma casa, não era 1 milhão, não. O que Yaakov mais desejava, vamos lembrar do que aconteceu anteriormente a isso, ele preparou os presentes, enviou para o seu irmão. O que ele queria era estar em paz com o seu irmão, que o seu irmão o recebesse sem guerra, sem luta, na paz, na shalom. Portanto, para mim, a bênção que Yaakov queria era justamente aquilo que o angustiava. Esses tópicos aí. Ele queria a paz com o seu irmão, entendeu? Ele queria a bênção da reconciliação com o seu irmão, que o Eterno proporcionasse isso para ele com o seu irmão, entendeu? Então eu imagino que a bênção que ele queria era essa, a partir do contexto que a gente percebe no texto aqui que é apresentado, motivo porque ele teve medo, ele sentiu angústia, não dormiu a noite direito, certo? Levantou bem cedo, enfim, toda essa situação, uma angústia, sabe, coração ali. Então, para mim, essa era a bênção que ele queria, que o seu irmão o recebesse sem guerra
e que não atacasse seus filhos, a sua família, entendeu? Que recebesse os presentes que ele enviou. Essa era a bênção que ele queria, entendeu? Não sei se você pensou igual eu aqui, mas tá? Então vamos seguir aqui, certo? E aí, olha só, Vaiomer Shalcheni que não, peraí, eu já passei por esse texto, né? Agora eu vou voltar pro texto que eu tava. Tá, era nesse aqui. Então, Yaakov, ele disse: não o deixarei ir, a menos que me abençoe. E aí olha o que acontece, vem no verso 28. Verso 28. Vaiomer Elav Ma Shemecha Ma Shemecha Vaiomer Yaakov. Então perguntou: como é seu nome? E ele respondeu: Yaakov. Então o homem, o malar, na forma humana, perguntou para ele: qual é seu nome? Shimcha, Yaakov. E aí, Vaiomer Lo Yaakov, e disse: não Yaakov, Yema se chamará Od Shimcha Ki Im Israel Ki Sarita Im Elohim Veim Anashim Vatuchal. Então disse: não Yaakov dirá mais o teu nome, mas Israel, pois perseverou. E aqui vem uma palavra muito interessante, gente. Saritá quer dizer perseverou. Ele persistiu, ele lutou com Elohim e com as pessoas e prevaleceu. Olha só, ou seja, o que esse homem está dizendo? Que todos que estiveram diante de Yaakov, e Yaakov lutou ali, né, se empenhou, perseverou. Agora, lutar não tem só o sentido físico, mas o sentido de buscar alcançar, entendeu? Lutar, tá certo? Por exemplo, numa partida de futebol, gente, olha, nós vamos lutar para alcançar o resultado, nós vamos lutar para fazer o gol, entendeu? Não significa que necessariamente eles vão, né, praticar técnicas de luta, não, mas através das regras do futebol ali, buscar alcançar as pontuações, né? Da mesma forma em qualquer outro esporte, como no vôlei, no basquete, enfim. Então aqui a gente já percebe que a luta de Yaakov, chamada assim pelo mensageiro, pelo malar, que está no sentido de perseverar, de não desistir, de persistir. Isso é a luta de Yaakov, entendeu? Então agora, ele não significa, gente, que ninguém mais chamaria Yaakov de Yaakov. Mas quando agora o malar diz que ele se chamaria Israel, é como se o mensageiro estivesse colocando uma patente nele, assim, sabe? No peito dele, assim, ó. Agora você é merecedor dessa patente aqui. Como alguém que termina um curso, né? Você vai fazer um curso de sobrevivência na selva. E aí a pessoa passa por dificuldades e tudo mais, aprende a como lidar, como se mover ali na mata, a como conseguir o alimento ali. Ok, terminou? Ok, agora você tem a honra, o direito de receber aquele símbolo, né, o brevet. Então, colocou ali, pronto. E tanto é que Yaakov, ele passa a ser chamado de Israel após a luta, e não antes da luta, entendeu? Após, porque o malar viu, realmente, você é merecedor de ser chamado de Israel. Olha só que incrível, né, gente? E não para por aí, porque Israel tem muito mais, eu digo o nome, né? Tem muito mais do que a gente possa imaginar. Vamos lá. Vamos pegar aqui a palavra ainda, né? Vamos deixar Israel para daqui a pouco. Vamos pegar aqui a palavra sarit, né? Aqui saritá, que quer dizer perseverou,
perseverar, persistir, lutar. Nós temos aqui as mesmas letras da palavra sarit, que vem da palavra sara, né? A raiz, né? Sara ou sará, que quer dizer persistir, lutar com, perseverar. Aqui a palavra está flexionada, tá? Porque no momento da fala ali, é uma palavra direcionada para Yaakov. Então a palavra ela sofre uma flexão aqui. Mas a raiz dela está aqui, ó, sará, que quer dizer persistir, lutar com, perseverar. E olha, com as mesmas letras nós temos a palavra Sara, que quer dizer princesa, dama. Olha só, que incrível, né? E agora a gente lembra de quem? Da avó de Yaakov e de Esav também, né? Como assim? Sara significa princesa. Entenda a princesa como sendo aquela que representa alguém maior do que ela. Entendeu? Olha que incrível. Então, Sara, então, lutar, persistir, manter-se de pé e lutar até o fim com todas as nossas forças significa honrar a nossa mãe. Olha aqui, gente. Entendeu? Então você, meu amigo, que talvez o desânimo bateu a sua porta, a vontade de desistir. Não, meu irmão, continue. Lembre-se, você tem uma mãe. Esteja ela viva nesse momento ou quem sabe, né, já findou os seus dias. Mas esteja ela viva ou não, honre o nome dela que você carrega no seu nome, através de um sobrenome que você tem, entendeu? Faça valer esse nome que está em você. Como eu fiz a comparação ainda há pouco, como se fosse um brevê que você carrega no seu peito, entendeu? Eu não sei qual é o seu sobrenome, Silva, Ferreira, Oliveira, não sei, o seu sobrenome, né? Costa. Então, dessa forma a gente encontra tantas lições, gente, envolvida nisso. Olha só. Então, lutar, persistir, também é honrar a nossa mãe e, consequentemente, o nosso pai, né? Mas por que a nossa mãe? A mãe que durante 9 meses, ou quem sabe 8, ou quem sabe 7, né? Não sei quanto tempo você esteve, com a sua mãe ficou gestante para dar a luz a você. Então, para honrar, gente, a nossa mãe também nesse aspecto, ela lutou para preservar a sua vida na gestação dela. Quando você estava ali no ventre dela, ela lutou, teve cuidado, buscou auxílio médico, né? Se resguardou de algumas atividades para não prejudicar a sua saúde, para manter você vivo. Então, a sua mãe lutou por você. Agora, nós temos que lutar pela nossa mãe, para honrar o nome dela, o esforço que ela fez, a luta que ela fez. Você está percebendo os aspectos da luta na vida? Então, quando nós lutamos, estamos honrando a nossa mãe. Obviamente, nosso pai também, a nossa família, mas o Eterno aprove aqui destacar o papel da mãe. Tá? Lutando aqui para preservar a vida do seu filho que está no seu ventre. Tá? Ainda, nós temos aqui o seguinte, olha, o valor numérico, tanto dessa palavra, sará, quanto de Sara, é 505, tá? É o valor numérico da palavra. 505, olha só o que vai acontecer. Também é o valor numérico da palavra Shará, que quer dizer libertar, com as mesmas letras, tá? Libertar. Então, o povo de Israel, olha só, tem essa característica de libertar. Libertar aqueles que foram presos injustamente, que foram sequestrados. Libertar o inocente. De libertar as nações. Libertar as nações desse pensamento e dessa arrogância. Nações essas que também estão debaixo das religiões. Então é através do povo de Israel que o Eterno ele faz a sua Torá chegar até nós.
o povo que guardou a Torá e chegou até os nossos dias. Devemos agradecer ao Eterno pelo povo de Israel. Se não fosse pelo povo de Israel, não teríamos a Torá nos nossos dias. Entendeu? Então, gente, isso é muito incrível. A libertação que a palavra do Eterno chegou até nós, através do povo de Israel. Por isso Israel liberta as nações também, nesse aspecto, né? Além disso, 505, vamos lá, é o valor da palavra Tealá. Tealá, que significa canal, curso d'água, cura, né? Processo de cicatrização. Olha só. Então não é à toa, gente, que você tem aqui, assim como um canal, curso d'água, assim como uma água corrente que passa. Por isso você tem aqui a palavra cura, né? Que tem a ver com a sequência de letras equidistantes que foi encontrada, eu acredito que foi o professor Marcos Felipe, né? Por isso, Rafael, em sequência de letras equidistantes, porque de fato ali o Eterno estava curando, nessa luta, o Eterno estava curando o coração de Yaakov, que estava angustiado, porque queria a paz com seu irmão e não tinha a certeza de que era recíproco isso por parte dele, do seu irmão Esaú. Entendeu? Então, olha só quantos aspectos, né? Quantos aspectos envolvidos aqui. Então, essa angústia de Yaakov iria passar, assim como a água corrente que passa também. Tá? A cura chegaria. Agora vamos para a palavra Israel. Israel. Olha só o que vai acontecer, gente. Então, quando esse mensageiro do Eterno chama Yaakov de Israel, dizendo que agora ele se chamaria assim, vamos lá. Temos aqui a palavra Yaakov. A palavra Yaakov é formada da seguinte forma. Nós temos aqui a letra Yud. A letra Yud vem de Yad, quer dizer mão. E as nossas mãos representam as nossas ações, né? No nome de Yaakov, isso vai ter um significado bem literal, né? Mão, tá aqui, mão. E Ekev significa calcanhar, que foi exatamente o que marcou no nascimento de Yaakov, certo? Os professores anteriormente a mim já comentaram a respeito disso. Então, trazendo aqui à tona mais uma vez, sabendo que Yaakov lhe foi dado esse nome porque aqui Gente, isso aqui é só uma ilustração, tá? Não quer dizer que ele era dessa forma aqui. Só para fazer menção aqui. Então, no nascimento de Yaakov, ele recebeu esse nome, inclusive, por ser tão marcante, algo tão diferente que aconteceu ali na hora do seu nascimento, que ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú. Então, como aquilo foi muito marcante, e geralmente era assim que se dava o nome das crianças, então lhe foi dado esse nome, a mão que segura o calcanhar. Pronto, é isso, tá, gente? Cuidado com esse negócio de o nome dele significa enganador, trapaceiro, e não sei o que. Gente, qual pai, qual mãe de sã consciência colocaria no seu filho o nome de trapaceiro? Eu fico imaginando, né? Aí segurou aqui a criança, né? Cadê? Não tem nenhuma bonequinha da Radassa aqui, né? Tudo bem. Segura aqui a criança. Mas ele tem uma carinha de trapaceiro. Vou colocar nele o nome de trapaceiro. Bem, eu não sei de onde foi que tiraram isso, né? Mas, ok? Não. Mas lhe foi dado o nome a respeito daquilo que aconteceu. Que a mão de Yaakov nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Yaakov está aqui. Tá bom? O hebraico explica isso, tá certo? Então, gente, vamos pegar leve também com a pessoa que não conhece o idioma, o hebraico, tá? Ela não sabe, não tem essa informação. Não precisamos chegar até essa pessoa com arrogância e dizer: ei, tá todo mundo errado aí, não sei o quê. Não precisa, tá? Sejamos sempre humildes. Quando lhe for perguntado, quando você tiver a oportunidade de falar sobre esse assunto, diga com amor, com tranquilidade, tá? E com muito respeito, tá? Às vezes a pessoa simplesmente não sabe, ela não tem essa informação, tá certo? É assim que a gente caminha em Teshuvá, tá bom? Na Shalom, na tranquilidade.
Ok, então até então Yaakov com esse nome, ok? Marcou seu nascimento. Quando ele passa a se chamar Israel, vamos ver aqui algumas nuances disso. Então, a letra Yud permanece, olha aqui, Yad significa mãos, né? Mãos. Também aqui, ainda voltando aqui, Yaakov, podemos dizer assim, a mão que agarra a oportunidade. Podemos trazer dessa forma, né? O professor Marcos Felipe sempre traz também essa nuance aí sobre o nome de Yaakov. Agora, com Israel, nós temos a letra Yud, que vem de Yad, mão, né? Eu coloquei Yad, né? Mão, que simboliza as nossas ações, as nossas atitudes com as nossas mãos, né? Tem essa conotação aí. E aí, na sequência, você tem a palavra Sar. Repara aqui, né? O pontinho aqui no último haste aqui da letra Shim. Sar significa príncipe. Príncipe em que sentido? É como que um oficial sob as ordens do rei, tá? Um oficial sob as ordens do rei. Portanto, alguém que representa alguém que está acima dele. E quem é esse rei? Nesse caso é ele, uma das formas de se referir ao eterno. Ele. Portanto, vamos juntar aqui as peças, né? Do que significa Israel. Então são as mãos ou as atitudes, as ações do príncipe do eterno, ou as atitudes daquele que representa o eterno através das suas ações. Olha só. Então, meu irmão, ser Israel é muita responsabilidade. Não é de qualquer jeito. Entendeu? Então, todo aquele que busca viver as instruções do eterno está sendo Israel, porque através das nossas ações, buscando praticar a Torá, nós estamos com as nossas mãos, com as nossas ações, representando o eterno. Estamos sob as ordens do eterno. Então, quem olha para a gente, enxerga o caráter do eterno. Então, muito cuidado naquilo que nós falamos, no que dizemos, como agimos, como tratamos as pessoas, entendeu? Nós estamos representando o eterno aonde quer que nós estejamos. O que fizermos, estamos ali representando ele, entendeu? Então, olha só, agora, tudo isso, gente, depois da luta. Houve essa mudança de chave aí. Yaakov, agora, ele tem essa responsabilidade de representar muito bem o eterno, através das suas ações, das suas atitudes. Tá? Ok, na sequência, Vaishlal Yaakov Vayomer Hagdah na Shemcha Vayomer Lama ze Tishal Lishmi Vaivarer Oto Sham. Yaakov perguntou-lhe: por favor, diga-me seu nome. Ele, porém, respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Então, como esse mensageiro do Eterno abençoou Yaakov, então eu entendo que o coração de Yaakov foi curado, no sentido de aquela angústia que ele tinha passou. E agora a certeza de que seu irmão o receberá sem guerra, sem ataque nenhum. Entendeu? Então tá aqui, gente. Yaakov, ele queria saber o nome, né, desse lutador que o enfrentou ali, né, e teve essa experiência, né? Por que Yaakov queria saber o nome dele? Será que era só por curiosidade mesmo? Ou será que Yaakov, sei lá, queria outra coisa, reencontrá-lo uma outra vez? Uma outra luta, segundo round? Bem, não sabemos, né? Aí é aquilo que eu disse no início. Fica aí as reticências, nós não sabemos. Até então, né? Quem sabe o Eterno um dia nos fala sobre isso. Ok. Yaakov chamou o lugar de Peniel. Peniel, está aqui, ó. Peniel, a face de Elohim.
Pois, ó, esse pois é a explicação do que significa Peniel, tá? Então, o que significa Peniel? Pois vi Elohim face a face, né? Tá aqui, ó, face de Elohim. E minha vida foi poupada. Então, Jacob sabia que aquele ser que estava ali era algo diferente que ele não conhecia, apesar de estar com características humanas, né? Pó da terra, portanto, estrutura física como a nossa, humanos. Mas tinha algo ali nele que Jacob percebeu que não era um simples ser humano. Era um enviado do Eterno, né? Quando o sol nasceu sobre ele, atravessou Peniel, mancando a altura do quadril. Então ele segue adiante, ele vai mancando ainda, sentindo ali aquele golpe que foi preciso para contê-lo, senão ele não ia largar o mensageiro. Então ele atravessou, né? Nasceu o sol. Esse é o motivo, até o dia de hoje, verso 33, pelo qual o povo de Israel não come o músculo da coxa, que passa pela ligação do quadril. Pois o homem golpeou, né? Lembra lá, o homem golpeou o quadril de Jacob junto à ligadura, né? Então, muitos grupos em Israel, inclusive até hoje, não comem. Alguns citam que tem aqueles que fazem um corte, né, para tirar exatamente o tendão. Outros grupos já, por exemplo, em Israel, tiram toda a parte traseira, né, do animal e não comem, né, em memória ao que aconteceu aqui com Jacob. Verso 1, agora capítulo 33. Vamos lá, que diz assim: Jacob ergueu os olhos e observou, e ali estava Esav a caminho, e com ele 400 homens. Por isso Jacob dividiu os filhos entre Lea, Rachel e as duas escravas, as duas servas. Tá? Então chegou o grande momento. Esse grande momento, esse encontro. Jacob tem a atitude de dividi-los a fim de preservar-lhes a vida, sabendo que teria que ter muito cuidado, né, para que, se houvesse um ataque, um grupo pudesse se salvar, né? Jacob ele busca a reconciliação com seu irmão, mas também, né, com aquele meio pé atrás. Mas agora que é depois da luta, seu coração está curado, ele está mais confiante. E aí vem o verso 2 do capítulo 33. Vayasem et hashfachot ve'et yaldechem rishona ve'et la leah viladei aharonim ve'et Rachel ve'et Yosef aharenim, colocando em primeiro lugar, e colocou logo em primeiro lugar as escravas e seus filhos, né? Lea e seus filhos. Em segundo, e Rachel e Yosef por último. Então, por que ele deixou por último, né, para se aproximar Rachel e Yosef? Porque ele amava, na verdade ele sempre quis casar. A primeira moça que ele viu ali, quando se aproximou, né, do poço, era Rachel. Ele amava Rachel. Então, Yosef sendo filho dela, então era um filho muito querido para ele, entendeu? Para Jacob. Então ele deixa eles por último, porque se houvesse algum ataque, ainda assim, Rachel e Yosef teriam condições de correr, de se refugiar, entendeu? De escapar vivo. Ok, então ele continua a caminhar. Então ele mesmo, Jacob, passou adiante e prostrou-se com o rosto em terra 7 vezes antes de aproximar-se do irmão. Tá? Então ele se curva 7 vezes,
simbolizando, né, a gente entende como simbolizando, ele está ali pedindo perdão e a reconciliação com seu irmão plena, completa, sete, Sheva, entendeu? Sete lembra a completude, a plenitude, algo completo. Então ele pede um perdão total para seu irmão. Ele se curva fazendo isso 7 vezes. Olha que incrível. E aí, Esaú correu para encontrá-lo. Abraçou, lançou-lhe os braços à volta do pescoço e beijou. E eles choraram. Olha só que momento, gente. Porque quanto tempo, né, eles passaram longe um do outro. E agora estão se reencontrando. Porque apesar de estarem longe e brigados, apesar de tudo isso, sempre vem à memória aquela questão: eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, sangue do meu sangue, carne da minha carne, viemos do mesmo ventre, portanto temos mães em comum, mesmo pai, sabe? É incrível essa conexão entre irmãos. Então aquilo que eu falei no estudo passado, gente, dentro das suas possibilidades, caso, não precisa você se expor aqui, tá, gente? É uma coisa pessoal, é uma informação pessoal. Se você está numa situação semelhante a essa entre Yaakov e Esaú, Jacó e Esaú, de estarem distantes um do outro durante tanto tempo, tente, se possível for, fazer as pazes, estar em shalom com esse seu irmão. Pode não ser um irmão, mas pode ser um outro familiar, entendeu? Então, é sempre bom estar em paz com todos, tá? Você não é obrigado a fazer isso, mas é saudável fazer isso, porque o coração agradece, né? Essa paz que vem, essa tranquilidade, você consegue seguir em frente agora com a certeza de que está em paz, em shalom, com aquela pessoa, com aquele irmão, né? Mas se ainda assim não acontecer a reconciliação, siga em frente, meu irmão, tá? É uma página que precisa ser virada para continuar a escrever a história da sua vida. São novas conquistas, novos objetivos, novas pessoas, entendeu? São várias coisas para você alcançar, conquistar, desenvolver. A página precisa ser virada. E que seja virada da melhor maneira possível, com a paz entre irmãos, entre família, tá bom? Em seguida, olha o que acontece. Esaú olhou, ao ver as mulheres e os filhos, perguntou: quem são estes com você? Quem são estes com você? E Jacob respondeu: os filhos que Elohim graciosamente concedeu a seu servo. Então, nesse momento, Jacob apresenta a sua família. Olha só, gente, quanta novidade, né? Sem falar na aparência deles, né? A gente tem aqui uma ilustração que tenta mostrar um pouco isso pra gente. Sei lá, né? Assim, coisa de momento, né? Aquela conversa ali. Puxa, olha você e tal, a fisionomia, né? Os dois ali, quem sabe, né? Com aquela barba, né? Não sei, os seus cabelos, aquela coisa, a altura, a estatura, né? O tom da pele, enfim, sabe? Enfim, muita novidade. A família de Yaakov, sabe, ali com os homens que estavam acompanhando ele, enfim, um momento espetacular, gente, poder reencontrar ali o seu irmão e poder colocar em dia ali claro que não teve todo esse tempo, né? Porque foi o momento do encontro, tá? Então as escravas ou as servas aproximaram-se com seus filhos e eles se prostraram. Também Léa e seus filhos aproximaram-se e prostraram-se. Por último vieram Yosef e Rachel, e eles se prostraram também. Então, toda a família com Yaakov
de Yaakov e com Yaakov estavam em um só coração, tá? Queriam shalom, queriam paz, não queriam guerra, tá bom? Ok. Então, gente, esse foi o nosso estudo realizado agora pela manhã. Graças ao Eterno que nos concedeu essa oportunidade, tá? De poder fazer esse grande momento de estudo. E eu só tenho a agradecer a sua participação por nos acompanhar até aqui. Eu espero que as lições que o Eterno nos ensinou até esse momento possamos guardar em nosso coração e praticar em nosso dia a dia da melhor maneira possível, tá bom? Convidamos nesse momento nosso querido irmão Yosef Torres para recitar a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Maravilha, que bênção, hein? Toda rabá, muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, pela sua linda voz aqui recitando a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Então desejo a você, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, Shabbat Shalom e um excelente almoço em família, tá certo? Nós, e Mitzvah Hashem, se o Eterno permitir, nos encontraremos logo mais à tarde, a partir ali das 4h30, eu acredito que 4h30, tá bom? Horário de Brasília. Para nós, daqui de Manaus, 3h30 da tarde, tá bom? 15h30. Então, vamos aqui ao clipe da viagem, né? Eu sempre gosto de ver as imagens da viagem, a gente interagindo lá, tá certo? Mais uma vez, Shabbat Shalom ve Lehiktraot. No final tem a capa do CD, tá? Da banda, a banda Teshuvah. De retorno ao eterno Pai, de porção em porção aprendemos mais, com força e coragem sem retrovisor, seguimos em frente pelo seu amor.
Adonai sempre nos guiará. Nos encontros marcados sempre ao pôr do sol. A palavra de Hashem é o nosso farol. Shuvah